Olá pessoal, aqui é a Aida mais uma vez e estamos aqui para o nosso vídeo semanal com as explicações, os comentários e a correção do PET volume 4 do segundo ano de língua portuguesa. As atividades deste vídeo são as da semana 4, ok? Então, depois de termos passado aí 3 semanas vendo um pouquinho sobre musicalidade, letras de música que servem como poemas mesmo para a nossa literatura, a gente fecha o PET 4 falando da poesia e com uma produção aí para vocês produzirem uma poesia, tá bom? Então, vamos ler aqui as informações que essa atividade traz. Poesia Estrada Movediça. Quem é o escritor da literatura? O trabalho com a poesia é justamente aquele mais marcado por incertezas. As palavras podem ter múltiplos sentidos. A materialidade do signo palavra, seu som, sua forma visual, sua disposição na página, adquire tanta ou maior importância que o significado. O ritmo do verso nem sempre coincide com a sintaxe da frase. As regras gramaticais podem ser intencionalmente desrespeitadas. Novas palavras são criadas, enfim. O mundo como o conhecemos, tanto o exterior quanto o interior, é reinventado através da linguagem. Como se isso não fosse o bastante, ainda há o fato de que os poemas, embora se pareçam em muitas coisas, são muito diferentes entre si. Uns mais solenes, outros debochados, uns profundos, outros puro divertimento, uns reconfortantes, outros desestabilizadores. Mas calma lá! Há textos bem fincados na realidade na qual estamos inseridos. Já imaginou que as músicas contam histórias, assim como a literatura? Narrar uma situação ou um caso ou um fato através da escrita é também fazer literatura. Por isso, a escrita, com seus rodeios e palavras escolhidas de forma especial, traduzem o cuidado do escritor para com o texto e o leitor. É isso que faz a magia da poesia, não é mesmo? Você já ouviu falar em literatura de cordel? A literatura de cordel, também conhecida no Brasil como folheto ou literatura popular em verso, ou simplesmente cordel, é um gênero literário popular escrito frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais e depois impresso em folhetos. Para terminarmos essa proposta, escreva um pouco da sua história através de poemas. Podem ser versos curtos. Use sua criatividade e traga os momentos mais interessantes de sua história. Então, a proposta aqui essa semana é você escrever um poema no estilo de cordel. Por que no estilo de cordel? Porque a poesia de cordel, comumente, ela relata fatos, ela fala sobre um povo, sobre a história de um povo, sobre uma pessoa, a história do lugar onde ela vive. Então, fatos históricos importantes. Então, é uma poesia que vai falar sobre um pouquinho da sua história, momentos mais interessantes de sua história, ok? Então, você vai tentar aí, seleciona aí alguns momentos que você gostaria de tratar. Não precisa ser muitos versos, mas tenta falar de uma forma rimada, para poder ficar mais poético. Se você quiser usar uma linguagem figurada, se você quiser expressar sentimentos, vai enriquecer o seu texto. Tem que ser um texto de autoria sua, falando da sua história. Não adianta você pesquisar um cordel na internet e colocar aqui que vai estar errado, tá? Eu vou pôr um exemplo de uma poesia de cordel aqui para facilitar o entendimento. Só para exemplificar aqui, uma poesia de cordel, eu trouxe aqui um poema do Patativa do Assaré, que foi aí um grande poeta de cordel, para vocês verem como que ele fala um pouco dele mesmo, da vida dele. O poema que eu trouxe aqui chama Imigração e as Consequências. E eu trouxe 3 estrofes só, as 2 primeiras e a última estrofe desse poema para a gente analisar. Olha só. Nesse estilo popular, nos meus singelos versinhos, o leitor vai encontrar, em vez de rosas, espinhos. Na minha penosa lida, conheço do mar da vida as temerosas tormentas. Eu sou poeta da roça, tenho mão calosa e grossa do cabo das ferramentas. Por força da natureza, sou poeta nordestino, porém só conto a pobreza do meu mundo pequenino. Eu não sei contar as glórias, nem também conto as vitórias do herói com seu brasão, nem o mar com suas águas, só sei contar minhas mágoas e as mágoas do meu irmão. Meu bom Jesus Nazareno, pela vossa majestade, fazei que cada pequeno que vaga pela cidade tenha boa proteção, tenha em vez de uma prisão aquele medonho inferno que revolta e desconsola, bom conforto e boa escola, um lápis e um caderno. Então aqui, gente, só para você ver
ter uma ideia de como que é uma poesia de cordel, sobre o que ela pode falar. Esse poema aqui do Patativa do Assaré, ele está falando um pouco dele mesmo, da função dele de poeta, o tipo de poesia que ele faz, né? Que ele é simples, que ele é da roça, o assunto, né, que ele trata nos poemas dele. Ele fala do que ele não fala, quer dizer, ele não conta as glórias nem as vitórias, como, por exemplo, Camões fez nos Lusíadas, né? Ele não faz aqui uma poesia que fala de grandes personagens, de grandes heróis. Ele está falando do quê? Lá das mágoas do irmão dele, do povo sofrido lá do Nordeste, né? E no final ele termina até com uma prece, ele faz aqui uma oração, pedindo a Jesus que faça com que cada pequeno que vaga pela cidade tenha proteção, que em vez dele parar na prisão, ele tenha um conforto, ele tenha escola, né? Então, para ser uma poesia de cordel, a linguagem pode ser popular, tá vendo? O assunto pode ser ali, no caso da atividade que foi pedida aqui, né? O assunto da sua vida, da sua história, momentos da sua história e carregados de sentimento. Tenta expressar isso com sentimentos e fazendo rimas. Você pode seguir aqui, como o próprio Patativa fez aqui, ó, verso sim, verso não, tá vendo? Ó? O primeiro rima com o terceiro, o segundo rima com o quarto. Aí depois vem aqui de novo, ó, o quinto com o sexto estão rimando. Aqui, o próximo aqui vai ser o 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sétimo está rimando com o último, o oitavo rimando com o nono, e ele fez estrofes de 10. Você não tem que seguir exatamente essa quantidade de versos e essas rimas nessa mesma disposição. Mas tente colocar rima, tente dar um ritmo para a leitura do seu poema, né? E fala com sentimento, fala um pouquinho da sua história, da sua vida com sentimento, tá bom? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Foi um vídeo curto, porque a atividade realmente pede para fazer somente essa produção de texto, né? E ficamos por aqui, fechamos o PET 4. Nos vemos nos próximos vídeos aí, ok? Fiquem todos com Deus.